E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Este podcast que mostra evidências científicas a favor da ciência da Bíblia. A Bíblia que é clara, necessária, suficiente, autoridade máxima, inerrante, tem sido corroborada pela ciência. E temos mostrado aqui nesse podcast grandes evidências a favor dessa inerrância, dessa autoridade da Bíblia, não só em teologia, em filosofia, mas também em ciência. Ciência de primeiríssima qualidade se encontra na palavra de Deus. Portanto, podemos confiar na sua autoridade máxima, porque o que se pode verificar tem sido verificado que é de fato verdadeiro. A ciência é um empreendimento pela verdade, a busca pela verdade, mas muitas vezes não sabemos nem qual seria essa verdade que estamos procurando na ciência. É um zigue-zaguear em busca da verdade. Mas a palavra de Deus, podemos confiar que essa sim tem grandes verdades que sabemos ser realmente corretas, íntegras, pela ciência, pelo exercício científico, pela metodologia científica. E nesse podcast 73, falaremos sobre a formação das nações, uma outra grande evidência de que a Bíblia, de fato, é digna de toda a confiança. Em ciência, Carl Sagan uma vez disse que grandes alegações requerem fortes evidências. Esse é um princípio científico. E a Bíblia, em relação às nações, faz uma grande alegação. Ela diz que antes existia uma única nação, mas que a partir da Torre de Babel, Deus divide as nações, espalha o homem pela terra. E, portanto, várias nações surgem a partir desse evento da Torre de Babel. Uma grande alegação bíblica. Mas será que existem, então, fortes evidências para essa alegação? Lembre do princípio científico. Grandes alegações requerem fortes evidências. Será que temos, então, essas evidências? Porque em Gênesis 10, 25, nós temos ali todas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. É incrível como a Bíblia se preocupa em dar os detalhes, a genealogia, a cronologia de nomes chaves, personagens chaves de suas histórias. Por quê? Porque ela faz grandes alegações. E ela segue esse princípio científico. Requerem fortes evidências? Sim, então nós temos na palavra de Deus os nomes desses personagens. Podemos, pela história registrada, verificar se esses nomes estão corretos. A Bíblia também dá as gerações dos seus filhos, o nome dos seus filhos, o quanto tempo viveram na terra. E em Gênesis 10, 25, está escrito assim: E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Muito bem, temos aqui uma evidência de que a Torre de Babel ocorreu nos dias de Peleg, filho de Éber, geração dos filhos de Noé. Muito bem, em Gênesis 10, 32, também está escrito:
Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. E destes foram divididas, espalhadas pela terra, as nações depois do dilúvio. Muito bem. Pela cronologia bíblica, podemos dizer que o dilúvio ocorreu aproximadamente em 2348, 2349 anos antes de Cristo. Peleg, então, se ele nasceu depois de uns 100 anos do dilúvio, podemos fazer essa conta. A Torre de Babel, o evento da separação das nações na Torre de Babel, ocorreu há aproximadamente 2248 anos antes de Cristo. Vamos verificar, então, se a origem das grandes nações da Terra bateriam com essa data? Olha só, a Bíblia sendo corroborada pelos fatos históricos. Uma grande alegação requer fortes evidências. Pois bem, a Babilônia, segundo os escritos caldeus, a Babilônia surge em 2234 anos antes de Cristo, ou seja, há aproximadamente 13 anos depois de Peleg. Perfeito, porque a Babilônia está ali encostadinha aonde acreditamos que a Torre de Babel estaria, na Mesopotâmia, aonde hoje é o Iraque. Muito bem, e o Egito? O Egito, segundo os historiadores, surge há 2188 anos antes de Cristo, um pouco mais ao sul, abaixo da Mesopotâmia. Quantos anos depois de Peleg? 60 anos. Olha que coincidência. O mais próximo, 13 anos depois de Peleg. O Egito, 60 anos, mais ao sul. E a Grécia? Segundo o historiador Eusébio, a Grécia surgiu em 2089 anos antes de Cristo, mais ao oeste, mais afastado da Mesopotâmia. E 160 anos depois de Peleg. Olha que correlação perfeita entre a data em que essas nações surgem e a distância em relação ao ponto único de origem, a Torre de Babel. Incrível também que vemos que na Babilônia, no Egito e na Grécia, os povos falavam línguas completamente diferentes. Mas como? Povos relativamente próximos, perceba esse detalhe, e nações formadas numa distância temporal não muito grande, 13 anos, 60 anos, 160 anos após a Torre de Babel, falando línguas completamente diferentes, o que bate perfeitamente com o relato bíblico, com os detalhes descritos em Gênesis 10, 25, Gênesis 10, 32. Uma grande evidência da perfeição da palavra de Deus, que faz grandes alegações. Os povos separados a partir da Torre de Babel e, ao mesmo tempo, providencia grandes evidências. Relatos técnicos, datas, nomes, períodos, para que possamos verificar a formação das nações a partir de um único ponto de origem, de uma única nação que falava uma única língua, agora em nações que falam línguas completamente diferentes, nações que vivem próximas em relação ao tempo e próximas em relação à distância de um ponto comum. A formação das nações, outra grande evidência de que a Bíblia é cientificamente correta. Um livro que faz grandes alegações, que requerem fortes evidências e
pela história, pelo investigar das evidências, encontramos essas fortes evidências. A palavra inerrante de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.